Agradeço o convite para encerrar esta conferência, em que foram oradores, personalidades que contribuíram e contribuem para moldar a presença europeia de Portugal e a própria União Europeia. Espero não repetir o que foi dito durante esta tarde, procurarei acrescentar uma perspectiva de futuro. Começo com uma pergunta simples. O que mudou na vida dos portugueses em 40 anos de integração europeia? A resposta está no nosso dia-a-dia, está nos gestos, nos objetos, nas práticas e normas que fazem parte da nossa rotina. Do salário que recebemos, da pensão que nos sustenta na velhice, a moeda com que pagamos o pão em euros. Utilizamos uma moeda comum. Circulamos pela União Europeia com proteção e igualdade de direitos, porque somos europeus. Mais de 800 mil portugueses vivem noutros países da União, com proteção e igualdade de direitos e reconhecimento de qualificações, como cidadãos europeus e não com o estatuto de imigrantes desprotegidos. Os nossos jovens partilham experiências e conhecimentos nas principais universidades europeias. O mesmo se passa nas universidades portuguesas que acolhem estudantes oriundos de outros países. Um bom exemplo é o programa Erasmus+, que promove a estudantes, professores, jovens e formadores portugueses a experiência de estudar e estagiarem em mais de 30 países. Este programa de mobilidade permitiu em 2024 a mais de 40 mil portugueses participarem em ações em outros países. Portugal, um dos destinos preferidos do Erasmus+, recebeu mais de 72 mil pessoas, o que era inimaginável para gerações anteriores. Muitos dos recursos e projetos de investigação resultam de incentivos comunitários e contribuem significativamente para o desenvolvimento sustentado e a colaboração do saber como um dos eixos fundamentais, um valor acrescentado insubstituível. E por todo o país, em escolas, hospitais, centros de saúde, universidades e infraestruturas, há inúmeras placas com siglas de programas comunitários. O Metro do Porto, a Casa da Música, o Bolhão, são disso exemplo. Registros escritos que contam a história de um país que se transformou gradualmente e com o apoio europeu. Portugal recebeu uma média anual superior a 4 mil milhões de euros líquidos de fundos comunitários. Na verdade, são 40 anos de uma profunda simbiose. Conforme evoluiu a construção europeia, assim nos fomos integrando e adaptando a essas transformações. Um passado e um devir conjunto. A Europa passou a ser a nossa referência. Comparamos os nossos índices com a média europeia, medimos o nosso progresso pela distância que nos separa dos que vão na frente e esse exercício, por vezes, fonte de orgulho, outras vezes de amargura, é ele próprio uma forma de pertença. A nossa casa é a Europa. Das janelas alcançamos um horizonte sem fronteiras e entrou na nossa rotina o debate das políticas europeias, nomes, lugares e ideais que já nos pertencem. Fazemos parte e somos membros ativos desse debate. A cidadania alarga-se, sentimos-nos cidadãos europeus. Em todas as dimensões, económica, social, institucional e cultural, e de forma plena. Um estudo recente revela que até o sentimento de segurança dos portugueses é reforçado pela nossa pertença à União Europeia. Também o realismo dos números confirmam esta mudança. Em 1986, o PIB per capita de Portugal, em paridade de poder de compra, era 58% da média comunitária. No ano passado, era de 81%. É uma distância enorme, percorrida em 40 anos, e é um motivo legítimo de satisfação. Mas não podemos deixar-nos cair na sedução de um perfume inebriante, porque nem todos os portugueses partilham esta experiência positiva da integração europeia. A taxa de risco de pobreza em Portugal é superior a 15% da população e a taxa de desemprego jovem ronda os 19%. São números que dizem muito. Somos uma sociedade dual, com níveis elevados de desigualdade e que 40 anos de integração europeia não resolveram completamente. Os benefícios não chegam a todos, nem chegam da mesma forma. Os efeitos negativos contribuem para um movimento em contramão. Quando surge a ruptura, por falta de atenção, ausência de políticas de proximidade ou quando as mudanças sacrificaram vidas e profissões, o sentimento é gerado de revolta, descontentamento, radicalismo e a tentação dos nacionalismos. Não podemos ignorar esta tensão. Devemos ser inteligentes na forma como a gerimos, porque é um risco corrosivo para a democracia, a condição de projeto europeu e do nosso próprio desenvolvimento num contexto de paz. Há ainda uma segunda razão para não nos deixarmos seduzir pelo conforto da pertença. Fazer parte da família europeia obriga-nos igualmente a ser muito mais exigentes connosco próprios.
Há países que aderiram à União Europeia depois de nós, com indicadores inicialmente inferiores, e apresentam hoje resultados que nos superam em áreas decisivas. Isto não se explica apenas pelos apoios financeiros que receberam. Muito provavelmente a explicação está em políticas corajosas, aposta consistente na qualidade e na competitividade. No que receberam, mas igualmente no que empreenderam. A competitividade, o crescimento económico, os salários e o bem-estar não se promovem com ilusões. Crescem com um rumo, com trabalho, com investimento em conhecimento, em tecnologia e políticas que apontem para o longo prazo, ou seja, para o futuro. Crescem com estabilidade política e com legislaturas que se cumprem. Crescem com uma cultura de compromisso. Crescem também com a afirmação de políticas nacionais articuladas como salvaguarda dos interesses dos portugueses no seio da União Europeia e de um projeto comum. Um pequeno país de 10 milhões de habitantes, pequeno em dimensão, claro, que em 40 anos deu à Europa um Presidente da Comissão e um Presidente do Conselho Europeu e esteve na base do Tratado de Lisboa, sabe que tem capacidade de influenciar os destinos do continente. É uma prova de que na União Europeia a capacidade de influência não resulta apenas da dimensão ou do peso do PIB de cada país. Deriva igualmente da credibilidade, da capacidade de construir coligações, da reputação e da capacidade de propor agendas, matérias nas quais Portugal tem provas dadas. E é precisamente aqui que quero chegar, ao papel de Portugal no futuro da Europa. Comecemos pelo contexto da União no seu todo. Em várias intervenções públicas tenho defendido que a Europa que hesita é a Europa que perde. É a Europa que fica para trás. Que a regra da unanimidade em domínios estratégicos é um luxo que não podemos continuar a pagar. A unanimidade do século passado não resulta no século XXI. É preciso decidir e agir com eficácia. Portugal pode e deve contribuir para esta reforma interna. Para que a notícia não seja a minoria que funciona como travão, mas a maioria que faz avançar o projeto europeu em conjunto ou através de cooperações reforçadas. Portugal deve estar na vanguarda do aprofundamento político da União Europeia. Para que, por exemplo, a defesa europeia não pode continuar a ser uma caminhada lenta, baseada em coligações de vontade que se formam e se desfazem conforme as conveniências ou as lideranças. A guerra na Ucrânia despertou-nos para essa consciência. A Europa percebeu de forma abrupta que a paz não é um dado adquirido, que a segurança coletiva tem um preço, que a dependência energética e tecnológica de terceiros é uma vulnerabilidade estratégica e que sem a capacidade de defesa autónoma, credível e articulada, a Europa arrisca a tornar-se um objeto de história em vez de sujeito. A autonomia estratégica da Europa não é um slogan. É uma necessidade para a sobrevivência da Europa e da nossa própria civilização. Segundo o Kiel Institute, apesar de ter o segundo maior orçamento de defesa do mundo e uma base industrial competitiva, nenhuma operação europeia é hoje concebível sem autorização, software ou sistemas dos Estados Unidos da América. Tenho insistido na autonomia estratégica da Europa, assente em 3 pilares. Primeiro, comprar melhor e comprar europeu através de economias de escala, garantindo a interoperabilidade comum europeia e diminuindo a dependência tecnológica de terceiros. Segundo, desenvolvimento de um sólido sistema científico europeu, apostando na inovação e em que a tecnologia europeia gerada tenha um duplo uso: defesa, economia, segurança, sociedade. Terceiro pilar, criação de um arranjo institucional que reúna Estados-membros e não-membros da União Europeia, como é o caso do Reino Unido e da Noruega, pluralismo e controle democrático na decisão política sobre a defesa e garanta, bastante importante, o equilíbrio de forças militares e de comando operacional entre os Estados-membros da União Europeia. Com efeito, se cada Estado-membro desenvolve isoladamente a sua própria estratégia militar e investe autonomamente em armamento, aumentam os riscos de duplicação de capacidades, desperdício de recursos e desequilíbrios de poder no interior da própria Europa. A Europa precisa de vontade política para superar as suas dependências estratégicas. Em algumas destas áreas, Portugal tem um papel importante a desempenhar e tem argumentos para o fazer com autoridade. As indústrias de drones, da manutenção e modernização aeronáutica e aeroespacial, das telecomunicações, dos semicondutores e dos sensores são alguns exemplos de sucesso. Em alguns setores já provámos que somos capazes de fazer parte do grupo dos melhores e, desse modo, contribuirmos para uma Europa mais competitiva e autónoma.
Não há muito mais, mas há muito mais, um potencial que temos a obrigação de cumprir. Somos um país atlântico, com uma das maiores zonas económicas exclusivas do mundo, com laços históricos e linguísticos que nos ligam a 3 continentes. O Atlântico é um oceano de recursos com um valor incalculável. É uma oportunidade para uma economia nacional e europeia ganhar autonomia e sustentabilidade. Sejamos inteligentes no desbravar deste caminho. No meu percurso profissional, confirmei que Portugal tem conhecimento e organizações com grande potencial, públicas e privadas, para, de uma forma autónoma ou em sinergia com similares de outros países europeus, desenvolverem projetos de extrema relevância para a Europa no aproveitamento dos recursos marinhos. A nossa relação com o Atlântico coloca-nos também como âncora de redes físicas e culturais com outros continentes e povos, o que nos remete para uma posição geoestratégica e geopolítica relevante no seio da Europa. Desde redes de comunicações digitais, logística, abastecimento e comércio internacional, os ativos vitais para a nossa segurança, em particular com as regiões autónomas da Madeira e dos Açores. Uma bissetriz entre a Europa e a América e entre o Atlântico Norte e o Atlântico Sul. Não apenas física, mas também cultural. Somos a porta ibérica de entrada para uma relação mais profunda com o Brasil, com a África, com a América Latina. No momento em que a Europa precisa de diversificar parcerias e ampliar a sua rede de influência, Portugal não é uma periferia, é uma ponte. Para afirmar estas capacidades, o nosso país deve ter uma política europeia consistente e dar-lhe continuidade. Preservar o largo consenso interno sobre a nossa pertença na União e centrar a diplomacia e a política externa num projeto ambicioso que permita ser uma voz cada vez mais relevante em Bruxelas. Com presença permanente, com capacidade de colocar quadros nacionais em posições-chave nas instituições europeias e nos chamados think tank. Chamar as universidades e centros de investigação a participarem de forma efetiva. Portugal tem mais a oferecer à Europa do que aquilo que habitualmente reconhece a si próprio. A política europeia começa em casa, com uma estratégia clara sobre o nosso papel na União Europeia. Igualmente com prioridades políticas pragmáticas para estancar desigualdades persistentes e responder aos novos desafios. Como, por exemplo, a dos jovens que não encontram em Portugal as condições para construir as suas vidas, com salários que não acompanham o custo de vida e que optam por trabalhar no exterior, o que leva a que Portugal tenha menos influência do que o seu potencial permitiria. Senhoras e senhores, há 40 anos Portugal entrou para a Europa. Hoje a Europa faz parte de nós, da nossa moeda, dos nossos direitos, das nossas aspirações, da nossa identidade coletiva. É uma transformação sem precedentes na nossa história contemporânea e é justo celebrá-la. Mas celebrar não é adormecer, é comprometer. Comprometer com a exigência de continuarmos a crescer, com a responsabilidade de reduzir as desigualdades que persistem e com a determinação de contribuirmos com voz própria para uma Europa mais forte, mais justa e mais capaz de proteger os seus cidadãos. De certa forma, Portugal e a Europa confrontam-se com desafios semelhantes. Ou a Europa escolhe ser o sujeito da história, ou resigna-se a ser objeto da escolha dos outros. No que se refere a Portugal, estou certo de que escolheu ser sujeito. E estou certo que essa continuará a ser a vontade da larga maioria dos portugueses. Muito obrigado.